Pastor William, eu posso ler a Bíblia de qualquer jeito? Não. Não, você precisa se tornar um leitor cada vez mais responsável, mais consciente e mais preparado para ler, interpretar e pregar e proclamar a palavra de Deus com maior precisão e profundidade. É por isso que nós estamos aqui e hoje nós vamos ver mais 4 dicas de interpretação bíblica. Sejam bem-vindos a mais uma mini aula aqui das nossas 40 questões sobre interpretação bíblica. Estamos acompanhando aí o livro do Robert Plummer, publicado pela editora Fiel. Vocês estão cansados de saber disso, porque já é a nossa 11ª aula, 11ª pergunta deste livro sobre interpretação bíblica. 40 perguntinhas para nós começarmos, é bem introdutório, nós estamos alavancando aqui do chão, começando do zero, para nós sermos melhores leitores da palavra de Deus e, portanto, conhecermos melhor e com mais precisão o nosso Deus. No vídeo passado, na aula de número 10, a gente viu sobre dicas, e na verdade, princípios de interpretação bíblica, mas que são mais devocionais. Nesta outra pergunta, essa parte 2 de princípios de interpretação bíblica, nós vamos ver questões mais formais, questões mais literárias e mais técnicas do texto. Por que você não pode ler a Bíblia de qualquer jeito, sem nenhum repertório, sem nenhum contexto? Porque Deus escolheu se revelar de forma perfeita em texto, em forma textual. E isso implica na configuração da realidade e da comunicação verbal a partir dessa modalidade escrita, uma série de questões, uma série de implicações de contexto, disso e daquilo, de gramática, que Deus escolheu esse modo e nós precisamos respeitar e, portanto, precisamos levar a sério essa modalidade textual da revelação especial. Tudo bem? É por isso que nós estudamos hermenêutica, é por isso que nós estudamos interpretação bíblica. Então, quais são os 4 princípios aqui dessa segunda parte de princípios para interpretarmos a Bíblia? Pergunta de número 11. Primeiro princípio, pessoal, nós precisamos atentar ao gênero literário da palavra de Deus. O que é gênero literário? É a forma que o conteúdo está sendo entregue para nós. O conteúdo da Bíblia, ele é inspirado, ele é teológico, ele nos revela Deus em Cristo Jesus, nos revela nossos pecados, nos revela a salvação, mas as formas em que esse conteúdo se apresenta, existe uma diversidade, uma pluralidade de gêneros literários. Então, Hebreus capítulo 1 fala versículo 1, que Deus falou aos pais de muitas maneiras. Então, dos diversos gêneros literários da Bíblia, Deus se agradou em se revelar em vários gêneros literários que existem. Nós temos na Bíblia poesia, nós temos narrativa, nós temos leis, nós temos provérbios, nós temos cartas, nós temos os evangelhos, nós temos Apocalipse, nós temos literatura profética, literatura sapiencial, já citei provérbios aqui, e por aí vai. Qual que é a implicação disso, pessoal? Nem todo gênero, presta bem atenção nisso, nem todo gênero se lê da mesma maneira. Na verdade, você não lê 2 gêneros da mesma maneira. Você não pode, por exemplo, estou muito acostumado a ler as cartas do Novo Testamento, especialmente Paulo, onde você tem uma progressão um tanto mais lógica no encadeamento sintático das frases, Paulo vai usando ali o recurso da estrutura de carta do primeiro século para escrever. Bom, eu não vou seguir essa mesma leitura, por exemplo, para se ler poesia hebraica nos Salmos ou em qualquer outra parte que exista a poesia. Tudo bem? Então, existe esse respeito. Qual que é a implicação disso? Por exemplo, um provérbio. Um provérbio não é uma lei absoluta de causa e efeito imediato, no sentido de tudo que está prometido lá em Provérbios vai acontecer. Não, o provérbio é um gênero literário que vai mostrar esses princípios gerais da ordem da criação, mas que não devem ser absolutizados. Então, não é porque você criou o seu filho no caminho que ele deve andar que ele não vai se desviar depois de forma inexorável, de forma imutável. Também porque existe e já existiram e vão existir muitos filhos de crentes que foram educados na palavra de Deus, mas que infelizmente se desviaram do caminho do Senhor aí. E por aí vai. Também todo provérbio existe essa lei. Então, se você lê um provérbio como você lê uma lei,
ok? Você lê, por exemplo, não matarás lá de Êxodo 20, você não lê da mesma forma que você lê um provérbio. E isso se aplica ao todo da Bíblia. Vamos supor, você tem lá nos Salmos o paralelismo hebraico, vários tipos de paralelismo. E às vezes num paralelismo antitético, por exemplo, ele diz a mesma coisa numa linha e na linha de baixo ele diz a mesma coisa, só que invertido. Por isso é antitético. Então, é sinônimo. Você está comunicando a mesma coisa através da sua negativa ali. Não é uma outra coisa, um outro parágrafo do texto. Também é uma continuidade. Tudo bem, gente? Então vamos aprender a ler os gêneros literários. Daqui para o final deste mini curso aqui de 40 questões de interpretação bíblica, nós vamos trazer como ler cada gênero. Então, não perca nenhum vídeo aqui dessas aulas. Já se inscreva no canal se você não é inscrito, deixe seu like e converse comigo aqui nos comentários. E ao deixar o seu like, ao se inscrever no canal, o YouTube vai te recomendar e você não vai perder nenhuma aula gratuitíssima aqui para vocês sobre a interpretação bíblica. Tudo bem? Segunda coisa, preste atenção ao contexto histórico. Então, os eventos históricos da Bíblia, a qual o texto bíblico vai relatar de forma teológica e infalível, estão envoltos em um contexto histórico, cultural, social. E o próprio texto, então, vai ter esse contexto histórico, cultural e social. Quer ver um exemplo bem legal? Eu acabei de pregar domingo passado. Vai sair essa semana a pregação para vocês sobre a igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse 3, no final de Apocalipse 3. E quando Jesus fala que ela não é nem fria nem quente, mas que ela é morna, que ele vai vomitá-la da boca, né? A interpretação mais popular e mais errada é que o crente ou você é quente, ou você é todo avivado, ou você precisa ser frio, mas um crente morno, meia boca, espiritualmente falando, não vale a pena, Jesus vai te vomitar da boca, né? Jesus vai te botar para fora. Não é essa a interpretação, porque Jesus nunca, e nenhum apóstolo nunca elogiaram a frieza espiritual, porque o texto de Apocalipse diz, quem me dera fosses frio ou quente, mas porque é morno, estou prestes a vomitar-te da minha boca. Como entender isso? Contexto histórico de Laodiceia. Laodiceia triangulava-se ali com outras duas cidades, num lugar chamado Vale Lico, junto com Colossos e Herápolis, e nesse Vale Lico, um vale muito abençoado ali, trazia muita prosperidade, vinha dois rios, ok? Um rio chamava Apso e o outro chamava Capso, se não me falha a memória. E esses dois rios, um era água fria e o outro era água quente. Quando passava em Herápolis era quente, quando passava em Colossos era fria e era usada para medicina. Era usada com fins medicinais. Então você entrava no primeiro século numa águas termais, a mais aquecida, tinha lá efeitos medicinais no seu corpo, e a água fria também faz benefício para o corpo e você também poderia ingeri-la. Quando esses dois rios se encontravam lá em Laodiceia, as águas se misturavam e ficavam mornas, não servia para nada, nem para medicina, nem para beber, a água em Laodiceia era péssima. Então Jesus usou o contexto histórico de Laodiceia para quê? Para falar, olha, vocês são espiritualmente inúteis, vocês estão espiritualmente doentes, vocês não estão saudáveis como a água que vem de Colosso de Hierápolis, por exemplo. Então vejam como o contexto histórico é de extrema importância e sem ele, tudo que nos resta é alegoria subjetiva, aleatória e, portanto, interpretação errada do texto. A Edições Vida Nova, deixa eu ver se é Edições Vida Nova, isso mesmo, maravilhosa Edições Vida Nova, publicou para nós Comentário Histórico Cultural da Bíblia. Isso aqui é o Antigo Testamento, olha só o tamanho, e tem também o Novo Testamento. Isso aqui já é um material de apoio, um baita de material de apoio para te ajudar aí nas suas leituras bíblicas. Claro que ele vai te dar o contexto histórico e aí cabe a você filtrar as informações que são relevantes para interpretar o texto específico que você está lendo. Bem, vou deixar o link tanto desses dois livros, Comentário Histórico do Antigo e Novo Testamento, quanto do livro, como sempre deixo, do 40 Questões para a Interpretação Bíblica do Dr. Plummer. Tudo bem? Então, atentem-se, estudem o contexto histórico da Bíblia, porque é de extrema importância. Um outro ponto também, atente-se ao contexto literário, o contexto linguístico, textual do texto. Não pegue, aí vocês sabem isso de cor, né? Eu vou passar por isso rápido. Não isolem o versículo, né? Vejam como o texto, cada versículo está dentro do texto como um todo, ok? Na área da linguística, o que nós temos na interpretação de texto, por exemplo, ou mesmo a fala, né, verbal, nós temos a fonética, como as palavras são faladas, né, o som das palavras.
Isso não aplica muito ao texto, a não ser que você esteja lendo ele, né? Você tem a morfologia, que é a forma das palavras. Então, se uma palavra é verbo, se uma palavra ela é substantivo, se ela é preposição, artigo e por aí vai. Você tem a sintaxe, que é como as palavras se relacionam numa frase, se é sujeito, se é predicado e por aí vai. Tudo bem? E você tem a semântica, que é o uso concreto do sentido de cada palavra em seu contexto. Além disso, nós temos hoje em dia, por exemplo, na linguística, a análise do discurso, que vai, dependendo da linha da escola, é claro, mas a boa que é aplicada ao Novo Testamento e ao Antigo também, é mostrar-nos o texto como uma unidade completa e como cada parte vai integrar o todo do texto ali. Então está além da forma da palavra, está além das relações das palavras, está na relação de cada partinha do texto com o todo. E nós precisamos nos atentar a isso. E em último lugar, mas não menos importante, leia a Bíblia, último princípio aqui, leia a Bíblia em comunidade. Ok? É claro que a gente precisa ler nossa Bíblia sozinhos, tem um tempo devocional individual. É claro que nós precisamos ler nossa Bíblia em família, ter um momento de culto doméstico diário com nossas famílias, mas, em última análise, nós lemos a Bíblia em comunidade de fé, na igreja. Você não sabe tudo, você não tem tudo, você precisa do seu irmão, você precisa dos seus pastores, você precisa dos seus diáconos, você precisa de toda a comunidade que você serve para você crescer em leitura bíblica. É assim que Deus desenhou a interpretação bíblica, para ela acontecer em comunidade. Os textos, a audiência de cada texto bíblico é para uma comunidade do povo de Deus, e a leitura e recepção não deve ser individualista, deve ser comunitária. Tudo bem, pessoal? Gostaram? Agregou algo na vida de vocês? Se você entendeu, tenho certeza que sim. Então, deixe seu like, se inscreva no canal, repita isso aqui porque a plataforma do YouTube exige que vocês não se esqueçam de dar esse apoio para nós aqui. E Deus abençoe. Quarta-feira, então, nós temos esse vídeo, essa mini aula sobre interpretação bíblica. Sexta-feira, podcast. E sábado, 13h, nós temos nossas lives. A gente vai começar sábado agora. Não se esqueçam, 13h. Separei 30, 40 minutos, 1 hora no máximo, para nós estudarmos. O que a gente vai estudar? Começar a estudar como João Calvino interpretava a Bíblia e como essa exegese calviniana vai nos ajudar a lermos melhor o texto bíblico. Tá bom? Deus abençoe, pessoal. Até nossos próximos vídeos aí. Não percam.